Você já sentiu que tudo ao seu redor está desmoronando, mesmo quando está fazendo o que é certo? Muitas vezes acreditamos que a solução está em mudar nossas circunstâncias. Mas a verdadeira transformação começa dentro de nós. Em João 14:27, Jesus nos diz: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo." Esta promessa não é um consolo superficial, mas uma chave profunda. Somente quando cultivamos a paz interior podemos organizar o caos exterior. Hoje, veremos como a paz de Deus não é resultado de uma vida perfeita, mas a base sobre a qual tudo faz sentido. Mostraremos como priorizar sua paz interior pode desbloquear clareza, direção e propósito. Está pronto para entender o que Deus tem reservado para você quando decide colocar sua paz em primeiro lugar? Às vezes, o que mais nos desespera não é a ausência de respostas, mas o barulho interno que carregamos, aquele turbilhão silencioso que ninguém mais vê, mas que nos impede de dormir em paz, tomar decisões com clareza ou até mesmo levantar os olhos para o céu com confiança. Muitas pessoas vivem em uma busca constante, anseiam por propósito, direção, respostas de Deus, sinais claros de qual caminho seguir. Mas o que não sabem é que, antes que Deus possa revelar o que você deve fazer, Ele quer trabalhar profundamente em quem você é, porque sem paz interior, nenhuma instrução divina pode ser compreendida e nenhum destino pode ser alcançado em plenitude. Deus não constrói sobre o caos. Ele edifica sobre corações em repouso. Essa é a razão pela qual tantas pessoas oram sem obter clareza e andam com a sensação de estarem perdidas, mesmo quando estão cercadas de promessas. Jesus mesmo expressou isso com total clareza quando disse: "Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz." Mateus 16:22. Mas, como seus olhos podem estar bons, ou seja, sua visão espiritual, se o seu interior está contaminado pela ansiedade, pela dúvida e pelo desespero? O olho que percebe a vontade de Deus precisa estar focado, limpo de distrações internas. E isso só é possível quando há paz. Não qualquer paz, mas aquela paz profunda que não depende do que acontece fora, mas do que Deus plantou dentro. Filipenses 4:7 afirma de forma contundente: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Esta paz não é algo emocional ou mental. É uma força espiritual que guarda, protege, filtra e direciona. Muitas vezes oramos pedindo sinais, mas o céu já falou. O que acontece é que nossos corações estão tão agitados que não há espaço para que a voz de Deus ressoe com clareza. É como tentar ver o reflexo do céu em um lago que não para de se mover. O problema não está no céu. O problema está nas águas agitadas do nosso interior. E isso não é uma teoria bonita. É uma verdade espiritual profunda ensinada ao longo de toda a Escritura. Quando Elias fugiu para o deserto após enfrentar os profetas de Baal, sua alma estava perturbada. O medo o havia paralisado, sentia-se fracassado, só, inútil, apesar de ter presenciado o poder de Deus de forma milagrosa. Seu coração já não tinha paz, e nessa condição não podia ouvir a Deus. Mas, no Monte Horebe, o Senhor lhe ensinou algo que transformou sua percepção para sempre. Ele não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave e delicado. 1 Reis 19:11-12. Foi nesse momento de quietude que Elias pôde ouvir instruções precisas. Deus não gritou, Deus sussurrou, pois sussurrar só faz sentido quando a alma está em silêncio. Esse relato não é uma anedota do passado, é um padrão divino. É um princípio espiritual que permanece vigente. Deus guia a partir da paz, não da confusão. Se o seu interior está em guerra,
Qualquer voz que você ouça pode ser sua ou até mesmo do inimigo, disfarçada de boa intenção. Por isso, Jesus se retirava constantemente para lugares solitários para orar. Não porque precisava escapar, mas porque entendia que o poder do reino flui de um coração alinhado, não de uma mente alterada. Marcos 1,35 mostra isso com clareza. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar solitário, onde ficou orando. Sua força não nascia do ativismo, mas da comunhão. E a comunhão só é possível quando há paz. Muitos buscam revelação, mas o que precisam primeiro é restauração. Porque um coração ferido, inseguro, carregado de medos ou ressentimentos, não pode interpretar corretamente a vontade de Deus. É como tentar ler uma carta com os olhos nublados por lágrimas. Talvez as palavras estejam claras no papel, mas não nos seus olhos. Essa é a razão pela qual tantas pessoas tropeçam, não porque Deus não lhes tenha falado, mas porque não puderam reconhecer sua voz em meio ao ruído interior. Tiago 1:6 o confirma. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sem paz, não há fé, e sem fé, não há direção. E é que Deus não abençoa a ansiedade. Ele abençoa a confiança. É na confiança que sua vontade se desdobra como um mapa claro. Isaías 30:15 resume isso com uma beleza inigualável. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas, tristemente, o versículo termina dizendo: mas vocês não quiseram. A tragédia de muitos crentes não está na falta de oportunidades, mas na incapacidade de parar, acalmar-se e confiar. Se soubéssemos quantas vezes Deus quis nos falar, mas não encontrou espaço em nosso coração, choraríamos de gratidão e arrependimento. Conheço uma mulher que, durante anos, pediu a Deus direção sobre seu chamado. Ansiava servir. Queria saber seu propósito, oferecia-se voluntariamente em tudo que podia. Mas, por dentro, estava inquieta, constantemente se comparando, sentindo-se inferior, frustrada com seu passado. Não importava quantas vezes orasse, sentia que Deus guardava silêncio. Até que, um dia, decidiu parar de fazer e começar a ser. Afastou-se durante uma semana apenas para orar, meditar na palavra e ficar em silêncio. E, no meio dessa pausa, Deus não só falou com ela, mas mostrou que, antes de usá-la, precisava curá-la, que antes de mostrar sua função, precisava afirmar sua identidade, que sua paz não seria o resultado de seu chamado, mas a base para recebê-lo. Essa história pode parecer distante, mas é muito mais comum do que acreditamos. Às vezes, confundimos movimento com avanço. Pensamos que, se estamos fazendo muitas coisas para Deus, então Ele se manifestará com mais força. Mas o reino não opera por agitação, mas por alinhamento. O Espírito Santo não é caótico. Ele é ordenado, preciso, constante. E quando encontra um coração tranquilo, habita, ministra e revela. Salmo 46:10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Essa quietude não é passividade, é confiança ativa, é render-se sem ansiedade, é esperar sem desesperar. Mesmo Jesus, antes de começar seu ministério público, foi levado ao deserto por 40 dias, sem barulho, sem multidões, sem plataformas. Apenas ele, o Pai e a tentação. Foi nesse lugar de aparente solidão que sua identidade foi afirmada, sua autoridade foi provada e seu espírito foi fortalecido. Não será que você também está esperando direção, mas Deus está chamando-o primeiro ao deserto do silêncio para formá-lo? O deserto não é castigo, é preparação. É o lugar onde tudo se cala para que apenas sua voz permaneça. Ao longo da Bíblia, vemos esse padrão repetido.
Moisés teve que passar anos no anonimato antes de se encontrar com Deus na sarça ardente. Paulo foi levado ao deserto da Arábia após sua conversão. José foi encarcerado antes de ocupar o palácio. E o que todos eles tinham em comum? Aprenderam a descansar em Deus antes de serem usados por Ele. Sua paz não foi uma recompensa, foi um requisito. Quando entendemos isso, paramos de correr sem sentido, paramos de exigir sinais e começamos a cultivar presença. Porque onde há presença de Deus, há paz. E onde há paz, há clareza. Muitos querem um mapa, mas Deus oferece uma bússola, sua paz. Colossenses 3,15 expressa isso com clareza. Que a paz de Cristo governe em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Essa palavra governe significa literalmente haja como árbitro, ou seja, deixe que a paz seja quem decida. Se houver paz, avance. Se não houver, espere. Não se trata de sentimentos, mas de direção espiritual. Talvez hoje você se sinta confuso. Talvez tenha orado, jejuado, pedido conselho, mas nada parece se mover. E você pensa que o céu está fechado, mas, na verdade, é sua alma que precisa se abrir. Aberta não a novas ideias, mas a uma única verdade. Sua paz interior é a antessala do seu propósito. Se não há paz, não haverá visão. Se não há repouso, não haverá revelação. Se não há silêncio, não haverá voz. Voltar à paz não é um luxo, é uma urgência. Porque Deus não está esperando que você resolva tudo para falar com você. Ele só espera que você esteja disposto a apagar o ruído, a render-se sem condições, a confiar sem provas. E quando você faz isso, algo começa a mudar. Não fora de você, mas dentro. E essa transformação interior é o que provoca que o externo comece também a se alinhar. A paz não é ausência de problemas, é presença de Deus. Não é falta de tempestades. É a certeza de que Jesus está no barco. Quando os discípulos estavam desesperados no meio do mar, gritaram de medo ao ver as ondas. Mas Jesus dormia. Não porque não se importasse, mas porque sabia quem era. Sua paz era sua autoridade. E foi dessa paz que ele se levantou e disse: silêncio, acalme-se. Marcos 4,39. E o vento obedeceu, porque o coração dele já estava em calma. Quando seu interior está em ordem, seu entorno começa a responder. Não porque tudo seja perfeito, mas porque você já não precisa que seja. Encontrou algo maior. Entendeu que sua alma em paz é mais poderosa que qualquer circunstância alterada. E dessa paz, você pode caminhar com passos firmes, sem medo, sem dúvidas, sabendo que Deus está com você. Não porque você sente, mas porque você sabe. E esse saber, esse descanso absoluto em sua fidelidade, é o que transforma sua vida. Não de fora para dentro, mas de dentro para todo o resto. Porque primeiro é sua paz interior e depois tudo o mais. A paz que Deus promete não é um estado emocional passageiro, nem uma sensação que aparece só quando tudo está em ordem. Não depende das circunstâncias externas, nem se enfraquece diante da adversidade. É uma força viva, uma presença real que brota do fundo da alma, conectada com o espírito. Enquanto o mundo oferece alívios temporários, distrações vazias e consolos superficiais, Deus entrega algo completamente diferente. Uma paz que transcende, que governa, que transforma. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. João 14:27. Estas palavras de Jesus não apenas marcam uma diferença entre dois tipos de paz, mas estabelecem a natureza divina da verdadeira tranquilidade interior. Sua paz não está sujeita às leis humanas, nem se constrói sobre o que sentimos. Sua origem é celestial e seu efeito é eterno.
Em muitos trechos bíblicos, encontramos descrições dessa paz que excede o entendimento. Não se trata de uma calma artificial que nega a realidade do sofrimento ou que finge que não há problemas. Ao contrário, é uma presença interior que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor se agita. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo da prisão, pôde declarar: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Filipenses 4, 6, 7. Ele não estava falando do conforto, mas da experiência de ter sido tocado por algo que o mundo não pode imitar. É importante compreender que a paz que Deus dá não é uma emoção que flutua com o humor, nem um sentimento que depende do ambiente. Não é a calma de quem evita problemas, nem a resignação de quem se acostumou à dor. É uma paz ativa, poderosa, que se manifesta até no meio da batalha. Em Isaías 26:3, afirma-se: "Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia." Esta promessa não se baseia no que se vê, mas no que se crê. É na constância, na firmeza de um pensamento focado em Deus, que a paz encontra seu terreno fértil para florescer. Quando a alma está verdadeiramente conectada com a fonte divina, as tempestades não conseguem apagar sua luz. A paz de Deus se torna, então, uma âncora, um centro estável em meio a qualquer instabilidade. Não reage ao caos. Ela o transcende. Não desmorona com a má notícia. Ela permanece. Na Bíblia, esta paz está intimamente ligada à presença do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Nos ensina que a paz não é apenas um dom, mas um fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Não se trata de algo que se conquista, mas de algo que se produz quando o Espírito habita e governa. Por isso, não pode ser fingida nem imitada, porque nasce de uma relação íntima e contínua com Deus. Em meio a este mundo dominado pela pressa, pela ansiedade e pela busca constante de respostas, a paz de Deus atua como um filtro que permite discernir o verdadeiro do aparente. É um sensor espiritual que guia, um testemunho silencioso que dá certeza. Em Colossenses 3,15, estabelece-se que esta paz deve atuar como árbitro em nossas decisões, que a paz de Cristo governe em seus corações. Esse governo não é simbólico, é uma realidade espiritual. A paz é o sinal de que estamos no caminho certo. Quando está presente, mesmo que o resto não faça sentido, a alma sabe que está segura. Quando falta, mesmo que tudo pareça perfeito, algo no fundo revela que não é aí onde devemos estar. O erro de muitos é buscar na emoção o que só pode ser encontrado no espírito. Esperam sentir um alívio psicológico instantâneo e confundem isso com a paz de Deus. Mas a verdadeira paz nem sempre se sente imediatamente, porque não é uma emoção, é uma certeza, uma segurança que não precisa de explicação, porque não nasce do raciocínio, mas da comunhão. Romanos 8,6 o expressa com total clareza. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mente carnal, ou seja, a mente que vive em função do visível e do emocional, jamais poderá produzir a paz de Deus. Só uma mente renovada pelo Espírito pode experimentar essa estabilidade interior que não depende do que acontece fora. No ministério de Jesus, a paz era parte de sua identidade. Ele não oferecia consolo superficial, mas uma transformação profunda. Aqueles que curava não apenas devolvia o corpo, mas também a alma. E muitas vezes suas palavras finais eram: "Vai em paz",
porque não bastava eliminar a dor física, era necessário restaurar o equilíbrio interior. Essa expressão não era uma fórmula de despedida, era uma transferência espiritual. Era como se dissesse: agora você pode caminhar com certeza, porque carrega em si algo que ninguém poderá tirar de você. Em Marcos 5, a mulher que sofria de hemorragia tocou o manto de Jesus com fé, e ele, ao sentir que poder havia saído dele, não a repreendeu. Apenas disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Marcos 5,34. A cura foi completa, porque não apenas interrompeu a hemorragia, mas também lhe concedeu uma paz que mudaria sua forma de viver. Essa paz está disponível hoje. Não é uma promessa poética, nem uma figura retórica. É uma realidade presente para todos os que decidem render seu interior à obra do Espírito. Mas requer entrega. Não pode habitar em um coração dividido, nem em uma mente saturada de raciocínios humanos. Isaías 32:17 declara: o fruto da justiça será paz. O efeito da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Não pode haver paz sem justiça, ou seja, sem um relacionamento correto com Deus. Não pode haver estabilidade sem uma vida alinhada com sua vontade. Quem deseja a paz de Deus deve estar disposto a viver sob seu governo. Quando se experimenta esta paz, até a dor se transforma. Não desaparece, mas perde seu poder de controlar. Não domina, não intoxica, não paralisa, porque a alma encontrou algo mais forte. A paz não nega o sofrimento. Ela o redime. Não ignora a ferida. Ela a cobre com um manto de esperança. Por isso, Paulo pôde dizer que estamos atribulados por todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. 2 Coríntios 4:8. Essa distinção só é possível quando a paz interior não depende do que se vê, mas de quem habita em nós. Ao longo da história bíblica, os momentos de maior revelação ocorrem em contextos de quietude espiritual, não de euforia emocional. A glória de Deus não descia no alvoroço, mas na santidade do lugar santíssimo. Quando Salomão dedicou o templo, o texto diz que os sacerdotes não podiam permanecer de pé por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa. 2 Crônicas 5:14. E essa manifestação não chegou em meio a gritos, mas após uma adoração profunda, reverente, sincera. A atmosfera espiritual onde habita a paz de Deus é a mesma onde Ele revela sua glória. Não há conflito em sua presença, apenas ordem, beleza e plenitude. É fundamental entender isso, porque muitas vezes buscamos a Deus na angústia e esperamos que sua resposta seja imediata. Mas Ele não responde sempre ao grito. Muitas vezes, responde ao repouso. Em Hebreus 4:9 e 10, somos informados sobre um descanso que ainda está disponível para o povo de Deus. Não é um descanso físico, mas espiritual. Um repouso da alma que aprendeu a confiar sem exigir, a esperar sem desesperar. Diz o texto: portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Entrar nesse descanso é permitir que sua paz tome o controle, desloque o medo e reine sobre todo pensamento. Quando esta paz governa, até o tempo é vivido de forma diferente. Não há ansiedade pelo futuro, nem culpa pelo passado. Apenas uma presença constante que dá direção no presente. A pessoa que habita nesta paz não precisa de respostas imediatas, porque já tem a certeza de que Deus está agindo mesmo no silêncio. Essa certeza é o que permite caminhar com firmeza, tomar decisões sem medo e obedecer sem hesitação. É a manifestação mais evidente de uma fé madura, porque não precisa ver para crer, só precisa descansar para avançar.
A paz sobrenatural que Deus concede não se negocia nem se simula. É fruto de uma rendição completa. E essa rendição implica renunciar ao controle, ao orgulho, à lógica humana que busca explicar tudo. Não há lugar para a paz divina em uma alma que se recusa a soltar o leme. Provérbios 3, 5, 6 diz com clareza: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É a partir dessa rendição, desse reconhecimento absoluto, que o caminho começa a se alinhar e a paz se torna companheira constante. À medida que a alma se habitua a essa realidade espiritual, a diferença entre o natural e o divino se torna evidente. O que antes inquietava já não perturba. O que antes causava medo agora é enfrentado com serenidade. A paz atua como um escudo invisível que protege o coração dos dardos do inimigo. Efésios 6,15 fala do calçado do Evangelho da Paz como parte da armadura espiritual. Não se trata de um acessório, mas de uma base que permite caminhar com firmeza, avançar sem tropeçar e resistir no dia mau. Sem essa paz, tudo o mais vacila. Com ela, mesmo os ventos mais fortes não conseguem desviar o rumo. Não há substituto para esta paz. Nenhum prazer humano, nenhuma explicação lógica, nenhuma vitória externa pode substituir a segurança interior que brota do Espírito. Só em Deus se encontra essa fonte inesgotável, e quanto mais se aprofunda nele, mais real ela se torna. Salmo 119, 165 confirma: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. O amor pela palavra, a obediência aos seus princípios e a comunhão constante com o Pai são os caminhos que conduzem a uma paz estável, duradoura, verdadeira. A alma que vive nessa paz não precisa de aprovação externa, porque já foi afirmada internamente. Não busca validação, porque já foi aceita. Não luta por pertencer, porque foi adotada. Essa liberdade interior produz uma vida segura, coerente, centrada. E essa vida é um testemunho vivo da obra de Deus. Porque a paz, quando é verdadeira, não pode ser ocultada. Ela se nota nos olhos, nas palavras, na maneira de viver. Ela se torna um reflexo do céu em meio à terra. Assim é a paz de Deus. Não emocional, mas sobrenatural. Não momentânea, mas constante. Não dependente do externo, mas nascida do eterno. E quando essa paz se instala no coração, tudo muda. Porque onde reina sua paz, começa a se construir seu propósito. Deus não compete com o ruído. Sua voz não se eleva para se impor sobre o caos, nem precisa gritar para ser ouvida. Ele escolhe falar na quietude, na intimidade de um coração em repouso. Desde o princípio tem sido assim. No jardim do Éden, quando Deus se aproximava de Adão e Eva, fazia-o na brisa do dia. Não vinha com estrondo, mas com suavidade. Sua presença não se impunha com violência, mas buscava comunhão. E essa mesma forma de agir permanece vigente. Deus continua falando ao seu povo, mas não o faz no meio do alvoroço emocional, nem através do turbilhão de pensamentos ansiosos. Sua voz se distingue no silêncio, no espaço que se abre quando a alma deixa de lutar e começa a escutar. Esta verdade espiritual está registrada com clareza na experiência do profeta Elias. Quando fugia do perigo, desorientado e temeroso, Deus não o repreendeu por sua fraqueza, mas lhe ensinou uma lição eterna. Não se revelou no vento forte que despedaçava os montes, nem no terremoto que sacudia a terra, nem no fogo ardente. Manifestou-se em um sussurro suave e delicado, naquele murmúrio que só pode ser percebido quando a alma foi silenciada. Essa foi a chave. Deus esperou que todo o ruído passasse para falar, porque a voz de Deus
não é uma entre muitas. É a única que faz sentido quando a alma para de exigir e se dispõe a receber. A importância dessa quietude interior não é uma sugestão espiritual, mas uma condição indispensável para quem deseja ser guiado pelo Espírito. Salmo 46:10 deixa isso evidente. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Não se pode conhecer verdadeiramente a Deus enquanto se está em movimento constante, distraído, agitado por pensamentos que competem entre si. O conhecimento de sua vontade, a percepção de sua direção e a clareza de seu propósito se revelam nesse espaço sagrado onde tudo se detém, exceto sua voz. E para muitos, esse espaço não existe, não porque Deus não queira falar, mas porque não se aprendeu a calar. Na vida de Jesus, a comunhão com o Pai era prioritária, e essa comunhão requeria solidão e silêncio. Ele se retirava, buscava lugares desérticos, levantava-se muito cedo para orar. Não porque precisava escapar do mundo, mas porque entendia que a única forma de enfrentar o mundo era a partir da intimidade com o Pai. Marcos 1:35 nos apresenta um exemplo. De madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Essa prática não era ocasional, mas constante, porque Jesus sabia que a revelação e o poder não nascem na atividade, mas na conexão. E a conexão não se sustenta sem silêncio. O problema não é que Deus tenha deixado de falar. É que há muito poucos dispostos a parar o suficiente para ouvir. Em meio ao ruído das redes, das vozes externas e dos pensamentos que não cessam, a voz do céu fica relegada a um segundo plano. Mas a Escritura continua dizendo: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hebreus 3:15. A voz está lá, a promessa está lá, a orientação está lá. O que falta é disposição. Um coração aberto não ao ativismo, mas à rendição. Samuel, quando era criança, ouviu a voz de Deus pela primeira vez na quietude da noite. Não em uma reunião pública, nem em meio a uma manifestação massiva, mas em seu lugar de repouso, enquanto dormia perto da Arca da Aliança. E embora não tenha entendido de imediato que era Deus quem lhe falava, sua disposição foi a chave. Uma vez instruído, respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. 1 Samuel 3:10. Essa atitude marcou o início de seu chamado, porque a voz de Deus não busca ouvidos saturados de ruído, mas corações dispostos a obedecer. A necessidade de criar espaços de silêncio espiritual não é uma prática opcional. É uma urgência. Porque em meio ao ruído é fácil confundir a voz de Deus com nossos próprios pensamentos, com os desejos do coração ou até com as sutilezas do inimigo. Mas, quando a alma se silencia, o discernimento é ativado e a paz interior se torna o limiar a partir do qual se pode ouvir com clareza. E ouvir bem é o primeiro passo para caminhar com firmeza. O salmista escreveu: Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Salmo 36:9. Isso implica que só em Deus há verdadeira revelação, mas, para ver sua luz, é necessário deter-se em sua presença. A clareza não se encontra fora, mas dentro, no lugar onde o Espírito fala. Não se trata de buscar respostas no exterior, mas de permitir que a voz interna do Espírito Santo ilumine o que antes estava obscurecido pela ansiedade ou pela dúvida. O apóstolo Paulo também compreendeu essa dinâmica. Após seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, não saiu imediatamente para pregar. Foi levado ao silêncio, à solidão do deserto, onde o Espírito o preparou em segredo. Não foi o fervor do momento que definiu seu chamado, mas os anos de formação silenciosa na presença de Deus. Gálatas 1:17-18 o confirma.
Não fui a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia. Depois, voltei a Damasco. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. O ministério que abalaria o mundo nasceu no silêncio. A voz que transformaria nações foi forjada na quietude. Porque quando Deus quer fazer algo eterno, primeiro, o esconde na intimidade. Em Apocalipse, a mensagem às igrejas não se expressa com alvoroço. Jesus não fala através do trovão nem de manifestações espetaculares. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. A voz continua ativa, a mensagem continua fluindo, mas só aqueles que afinaram seu ouvido espiritual podem captá-la. E esse ouvido não se afina no alvoroço, mas no silêncio, na pausa, no tempo separado para estar a sós com Deus. A oração não é um monólogo, é uma conversa, mas, muitas vezes, se transforma em uma lista interminável de pedidos, onde não se deixa espaço para que Deus responda. Fala-se muito e se ouve pouco. Exige-se muito e se discerne pouco. E o resultado é frustração espiritual, porque não se entende por que não há direção. Mas a resposta está lá, esperando que o coração guarde silêncio e permita que o Espírito fale. Isaías 54 nos oferece uma imagem poderosa. O soberano Senhor me deu uma língua instruída, para saber a palavra que sustentará o exausto. Ele me desperta, manhã após manhã. Desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Esse despertar espiritual não ocorre por acaso, mas por disposição. Trata-se de um ouvido que foi treinado para ouvir, não como os que escutam qualquer coisa, mas como os que entendem o valor de cada palavra que procede da boca de Deus. Esse ouvido se forma na quietude, e sem esse ouvido não há sabedoria para falar nem direção para agir. A verdadeira paz interior não é uma emoção passiva. É uma postura espiritual que prepara o terreno para que a voz de Deus se manifeste. E quando essa voz chega, não produz confusão nem temor. Produz certeza. Em Isaías 30:21 é declarado: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, siga-o. Essa voz não vem de fora, mas de dentro. Não chega pela lógica, mas pela revelação. E só se ouve quando a alma aprendeu a calar todo o resto. O Espírito Santo não se impõe. Ele espera. Não entra com força, mas com delicadeza. E sua voz se percebe quando o coração deixou de lutar por ter o controle. A verdadeira comunhão nasce nesse ponto onde a vontade humana se rende e permite que a vontade divina tome o lugar que lhe corresponde. E quando isso acontece, a paz interior se torna mais do que um estado. Transforma-se no ambiente onde Deus habita e fala. Jesus ensinou que o bom pastor chama suas ovelhas pelo nome, e elas ouvem sua voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Ele não disse que ouviriam sua voz entre muitas, mas que a reconheceriam, porque sua voz tem um tom que a alma conhece. Mas esse conhecimento não se produz na pressa, apenas na intimidade, apenas na conexão, apenas na quietude. Deus continua falando, mas para ouvi-lo é necessário aprender a calar. Para discernir sua direção, é imprescindível soltar as urgências da alma e entrar no repouso de sua presença. Porque é ali, nesse espaço de silêncio voluntário, onde a voz de Deus não apenas se ouve, mas transforma. Ali, onde já não se precisa que ele fale alto, porque o coração aprendeu a ouvir com profundidade. E quando essa voz chega, tudo faz sentido. Não porque as circunstâncias tenham mudado, mas porque a alma foi alinhada. Porque a paz interior criou o espaço onde a vontade de Deus pode manifestar-se com clareza. E a partir daí, tudo começa a se ordenar. Primeiro, sua voz,
Primeiro sua direção, primeiro sua paz, e depois tudo o mais. Quando o inimigo quer destruir alguém, não começa pelas finanças, nem pela saúde, nem mesmo pelas relações. Seu primeiro alvo é sempre a paz interior. Porque, se consegue perturbar o coração, já não precisa mover mais nada. Sabe que, sem paz, o crente perde o discernimento, perde a força espiritual e começa a tomar decisões a partir do medo, e não da fé. É um ataque silencioso, mas devastador. Não se apresenta como uma grande batalha, mas como uma sucessão de pensamentos sutis, pequenas dúvidas, preocupações constantes que, sem parecer perigosas, vão desgastando a alma até torná-la vulnerável. A estratégia do inimigo não é necessariamente gritar mentiras, mas sussurrar incertezas que gerem inquietação. Porque uma mente inquieta é um terreno fértil para a confusão, e onde há confusão, há acesso para o engano. Desde o princípio, a tática tem sido a mesma. No Jardim do Éden, a serpente não precisou derrubar o paraíso com violência. Apenas introduziu uma pergunta, uma insinuação que rompeu a confiança plena em Deus. Foi isto mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. Essa frase não foi uma declaração direta, mas uma ferramenta para semear dúvida, para agitar o que antes estava calmo. E essa dúvida não apenas afetou o conhecimento, mas o estado interior. Eva já não via a árvore desde a paz que a obediência lhe dava, mas desde a inquietação que a possibilidade de estar perdendo algo lhe provocava. Essa inquietação foi o começo da queda, porque o inimigo sabe que, se conseguir alterar a percepção, pode desviar a ação. A paz interior é uma fortaleza espiritual. É a muralha invisível que protege a alma dos dardos do inimigo. Por isso, a Bíblia ensina que essa paz é como um guardião. Filipenses 4:7 diz com precisão: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Não se trata de uma metáfora poética, mas de uma realidade espiritual. A paz protege, filtra, cobre. Mas quando essa paz se rompe, o coração fica exposto, e um coração exposto começa a agir a partir da reação, e não da revelação. Muitos caem não porque o inimigo os tenha atacado diretamente, mas porque primeiro conseguiram tirá-los de seu centro, de seu repouso em Deus. Basta uma palavra maldita, um atraso inesperado, uma situação fora de controle para que a alma se altere. E quando isso acontece, as portas do entendimento espiritual se turvam. A fé se enfraquece, a oração se torna pesada, a adoração se torna mecânica. Tudo perde sabor quando se perde a paz. É aí onde a confusão encontra espaço. É aí onde as decisões são tomadas de forma precipitada. É aí onde o inimigo opera com maior eficácia. O apóstolo Pedro adverte com clareza: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. A sobriedade espiritual está ligada à estabilidade interior. Não se pode vigiar no espírito quando a alma está agitada. A vigilância espiritual requer domínio, calma, discernimento. Quando a paz é substituída pelo medo, perde-se a capacidade de resistir. Porque o inimigo não precisa devorar a quem já se enfraqueceu internamente. Só precisa esperar que baixe a guarda. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo fala da armadura de Deus e menciona algo chave: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Efésios 6:15. O calçado é o que permite avançar sem cair, sem escorregar. A paz não é um acessório espiritual, é parte do equipamento de guerra. Não se pode lutar bem quando o terreno é instável, e a paz é o que permite que a alma caminhe com firmeza. Onde há paz,
há passo firme. Onde não há, tudo é instabilidade. Por isso, o inimigo fará tudo para desestabilizar a alma, porque sabe que um crente desestabilizado é fácil de manipular. Jesus, em sua caminhada terrena, enfrentou inúmeras situações adversas: tempestades, oposição, traição, incompreensão. Mas em todas elas se manteve sereno. Não porque não o afetassem, mas porque sua paz não estava em jogo. Não era uma paz humana, mas uma que vinha do Pai. Em João 14:27, ele deixou estabelecido: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Esta paz é distinta, porque sua fonte é divina. E quando essa paz governa o coração, o medo não pode criar raízes. Pode bater a porta, mas não entra. Pode cercar, mas não penetra, porque há algo mais forte defendendo por dentro. As Escrituras mostram como o inimigo não só tenta roubar a paz, mas imitá-la. Oferece sensações de calma que não provém de Deus. Uma paz aparente sustentada no visível, no temporal, no que o homem pode controlar. Mas essa paz falsa se desvanece com a primeira mudança de vento. Não resiste ao fogo da prova. Isaías 48:22 diz: não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Isso implica que a verdadeira paz só pode nascer de uma vida rendida a Deus. Não se pode fabricar, não se pode fingir. Pode ser imitada por um tempo, mas, cedo ou tarde, o falso se desmorona. A diferença entre a paz divina e a paz humana se torna evidente na tempestade. Enquanto o mundo entra em pânico, quem está em Deus se mantém firme. Não porque não veja o perigo, mas porque aprendeu a descansar em quem tem o controle. Quando os discípulos estavam no barco e o vento ameaçava afundá-lo, Jesus dormia. Não porque ignorasse o perigo, mas porque conhecia sua autoridade. E quando se levantou, não apenas acalmou o mar, mas também repreendeu a falta de fé. Marcos 4:39 relata: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, acalme-se. E o vento se aquietou, e fez-se completa bonança. A paz interior de Jesus se impôs sobre o caos exterior, porque a verdadeira paz não apenas suporta a tempestade, mas a transforma. O inimigo não pode suportar um crente que conserva a paz em meio à adversidade, porque esse crente se torna uma ameaça. Não reage ao impulso, não se deixa levar pelas emoções, não abandona o caminho por pressão do momento. Permanece, resiste, avança, porque sua força não vem de si mesmo, mas da estabilidade que Deus lhe deu. Essa paz é como um rio subterrâneo que continua fluindo, mesmo que na superfície haja seca. Isaías 66:12 diz: assim diz o Senhor, eis que estendo para ela a paz como um rio, e a glória das nações como um rio transbordante. A imagem do rio é significativa. Não depende do clima exterior. Tem sua fonte no profundo. Assim é a paz de Deus. Não se esgota, porque não depende do ambiente. Quando essa paz se estabelece no coração, o inimigo perde terreno. Pode tentar atacar, mas suas armas já não penetram, porque há um escudo eterno que filtra, que sustenta, que afirma. E esse escudo não é fabricado pelo esforço humano, mas cultivado pela comunhão constante com Deus. Quanto mais profunda é a relação, mais firme é a paz. Quanto mais firme a paz, mais clara a direção. E quanto mais clara a direção, menos espaço há para o engano. Davi, em seus momentos mais sombrios, não clamava por vingança nem por respostas, clamava por restauração interior. No Salmo 51:10, expressou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Porque entendia que a verdadeira batalha não estava fora, mas dentro.
Podia enfrentar inimigos externos, mas se seu interior estava enfraquecido, a vitória era impossível. Por isso, a prioridade era sempre a alma, porque do estado da alma depende o destino do homem. A agitação interior é o sintoma de uma desconexão, onde há ansiedade constante, onde há irritabilidade, desespero, impulsividade, ali já não governa a paz de Deus. E nesse espaço vazio é onde o inimigo semeia seus argumentos, suas mentiras disfarçadas de lógica, suas sugestões que parecem razoáveis, mas que levam à destruição. 2 Coríntios 10, 5 nos instrui a derrubar argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa ação não pode ser executada sem estabilidade. Só uma mente em paz tem a força para resistir ao engano. O Espírito Santo guia, mas não empurra. Corrige, mas não violenta. Consolida, mas não agita. Sua obra se manifesta em corações que lhe cederam o controle. E uma vez que ele governa, a paz não só se instala, mas se torna o ambiente a partir do qual se vive. Não há espaço para o pânico, porque tudo está sujeito ao Rei da Paz. Isaías 9:6 chama Cristo de Príncipe da Paz. Seu reinado não se impõe pela força, mas pela convicção de quem decide render-se por completo. O inimigo não teme títulos nem talentos. Teme a alma que encontrou repouso em Deus, porque essa alma não pode ser manipulada. Não age a partir da emoção, mas da verdade. Não se apressa, porque sabe que no tempo de Deus tudo se alinha. Essa segurança não é arrogância, é confiança baseada em uma relação profunda, em uma certeza que transcende o visível. E quando se vive a partir daí, tudo muda. A vida deixa de ser uma reação e se torna uma resposta guiada pelo Espírito. Manter a paz é uma guerra, não contra carne e sangue, mas contra tudo que quer roubar o foco. Mas essa guerra se vence diariamente, no secreto, no íntimo, no profundo do coração, onde ninguém vê, mas onde tudo se decide. Porque quando se protege a paz interior, protege-se o destino. E quando o inimigo não pode perturbar a alma, também não pode desviar o propósito. Por isso, em cada momento de tensão, de dúvida, de pressão, há uma escolha: ceder ao ruído ou retornar à fonte. Ouvir a voz do medo ou lembrar a promessa. Sair correndo ou permanecer firme. Porque primeiro é a paz. Primeiro é a convicção de que Deus continua no controle. Primeiro é a certeza de que nenhuma arma forjada prosperará, porque já há um escudo levantado por dentro. E dessa paz, que não se negocia nem se rende, tudo o mais começa a se alinhar. Porque a alma em paz é invencível, não pelo que tem, mas pelo que habita nela. E quando a paz permanece, o inimigo já não tem espaço. Perdeu seu terreno porque a fortaleza interior foi restaurada e o propósito volta a avançar com poder. A paz interior não é apenas um presente que transforma a vida de quem a possui. Também é uma força silenciosa que impacta a todos que entram em contato com ela. A alma que permanece em calma não apenas experimenta a estabilidade pessoal, mas se torna um canal através do qual flui o próprio caráter de Deus. Onde há uma vida governada por sua paz, há uma atmosfera que se torna diferente, um ambiente que quebra tensões, alivia cargas e guia outros sem palavras, simplesmente pela presença que emana. Não é por acaso que Jesus disse a seus discípulos que, ao entrar em uma casa, declarassem: "Paz seja a esta casa." Lucas 10:5. Essa declaração não era simbólica, era uma transferência. A paz que habitava neles estava destinada a tocar cada lugar que chegassem. Era um poder espiritual que não só servia para mantê-los firmes, mas também para impartir bênção. Em um mundo onde as pessoas estão sobrecarregadas de preocupações, onde o ruído mental parece ser a norma
E onde a ansiedade se disfarça de produtividade, uma vida governada pela paz de Deus é um testemunho vivo de seu reino. Não é preciso muito para notar a diferença entre quem vive nesse repouso espiritual e quem foi arrastado pela pressão do ambiente. A Escritura ensina que os filhos de Deus devem ser luz em meio às trevas. Mateus 5,14. Mas essa luz nem sempre se manifesta em grandes ações. Muitas vezes se revela na maneira serena de agir, na firmeza com que se caminha, na segurança com que se responde quando tudo ao redor treme. Porque essa paz não só se sente, se transmite. O apóstolo Paulo exortou os crentes a buscar essa qualidade de vida que edifica outros, não apenas com palavras, mas com o exemplo. Em Romanos 14:19, escreveu: Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O vínculo entre a paz e a edificação mútua não é acidental. Onde há paz, há construção. Onde há conflito interior, as relações se fraturam, os vínculos se tensionam e as decisões se contaminam. Mas um coração em paz edifica, mesmo em silêncio, porque age a partir da sabedoria, do equilíbrio, da comunhão com Deus. Esta é uma das razões pelas quais o fruto do Espírito inclui a paz como uma de suas manifestações visíveis. Gálatas 5:22. Não é simplesmente uma evidência interna de que alguém foi transformado por Deus. É um sinal para os outros de que a presença divina habita nessa vida. A paz verdadeira não pode ser fingida, porque não se origina na vontade humana, mas na natureza do Espírito. E tudo o que provém dele produz impacto, direção, revelação. Assim como Jesus acalmava as tempestades externas, porque seu interior estava em perfeita comunhão com o Pai. Da mesma forma, quem vive a partir dessa paz se torna um instrumento de calma, mesmo sem se propor a isso. Provérbios 16:7 estabelece um princípio profundo. Quando os caminhos de alguém agradam ao Senhor, ele faz que até seus inimigos vivam em paz com ele. Esta afirmação revela que a paz não só tem um efeito pessoal, mas também relacional. A alma que agrada a Deus, com sua maneira de viver, com sua dependência constante, torna-se um terreno fértil para a reconciliação, porque a paz que carrega não é deste mundo, e por isso desarma toda resistência, não com confronto, mas com mansidão, não com debate, mas com presença. Porque a paz do céu não precisa se impor, basta estar presente para transformar o ambiente. É impossível construir relações duradouras, famílias saudáveis, ministérios sólidos ou comunidades estáveis se não se parte da paz, não como conceito, mas como base espiritual. A obra de Deus sempre começa no interior. E quando esse interior foi pacificado por seu espírito, as palavras têm outro peso, as atitudes transmitem outra mensagem e a autoridade que se exerce não provém do título, mas do testemunho. Isaías 32:17 resume isso com beleza. O fruto da justiça será paz, o efeito da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Esse efeito não se limita ao portador da paz, mas se estende ao seu redor. A edificação do corpo de Cristo, o avanço do reino, a cura das relações quebradas e a restauração de corações feridos não podem ser realizadas a partir de uma alma dividida ou agitada. Requer-se estabilidade espiritual para sustentar outros. Requer-se silêncio interior para ouvir corretamente as necessidades de quem sofre. E requer-se domínio de si mesmo para não reagir com a carne diante da provocação do mundo. Essa estabilidade não vem da personalidade, mas do espírito. E onde o Espírito habita com liberdade, a paz se manifesta como um sinal inconfundível. Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Ele não disse os pacíficos, mas os que fazem a paz. Há uma diferença entre ter paz e transmiti-la.
A paz que vem de Deus não é passiva, é ativa. Não é uma tranquilidade encerrada em si mesma. É uma semente que produz fruto onde é semeada. Quem foi cheio dessa paz não pode retê-la. Ela irradia não com esforço, mas com naturalidade, porque se tornou parte de sua natureza renovada. Ser canal dessa paz é parte do chamado. Não se trata apenas de alcançar estabilidade pessoal, mas de permitir que essa estabilidade se torne um refúgio para outros. Assim como a árvore plantada junto a correntes de água dá sombra sem esforço, assim também a alma em paz estende descanso a quem se aproxima. Não precisa convencer, apenas permanece, e essa permanência se torna testemunho. Em um mundo ferido, apressado, dividido, uma vida em paz com Deus é uma pregação silenciosa que impacta mais que 1000 discursos. A paz que Deus concede não é um adorno espiritual. É uma ferramenta de edificação, uma evidência de maturidade e uma manifestação tangível do reino. Quando essa paz se torna o alicerce, o que se edifica sobre ela permanece, porque não há tempestade que destrua o que foi levantado sobre a rocha. E nessa rocha, tudo o que nasce tem propósito, força e destino eterno. Quando a alma encontra seu centro em Deus, tudo o mais começa a tomar seu lugar correto. Não porque as circunstâncias mudem de imediato, mas porque a perspectiva foi purificada. A paz interior não é o resultado de que tudo esteja bem, mas a causa de que tudo comece a se ordenar sob o governo de Deus. Essa paz não é um adendo, é o fundamento. Jesus não prometeu que o mundo seria fácil, mas garantiu que sua paz seria suficiente para caminhar em meio à dificuldade. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. A partir dessa confiança, nasce uma ordem diferente, uma vida que flui de dentro para fora. Quando a paz ocupa o trono do coração, as decisões deixam de ser impulsivas e se tornam guiadas. As relações se constroem a partir do amor, não da necessidade. Os desafios são enfrentados com equanimidade, não com temor. E a busca de propósito já não é desesperada, mas uma consequência natural de caminhar em comunhão com o Espírito. A paz que Deus concede não é um luxo espiritual. É a condição essencial para avançar com clareza e perseverança. É a base sobre a qual se edifica a visão, a força que sustenta o chamado e o filtro que permite distinguir o eterno do passageiro. Quem caminha nessa paz não precisa forçar o que deve vir, porque sabe que, no tempo de Deus, tudo se manifesta. Não se adianta, porque confia. Não se atrasa, porque descansa. A alma em paz não é passiva, é obediente. Seu ritmo não é ditado pela ansiedade, mas pela presença. E essa presença constante é o que permite reconhecer quando avançar, quando esperar e quando parar. Isaías 26:3 afirma: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A perseverança não é apenas resistência, é permanência na verdade que não se move, mesmo que tudo o mais trema. O reino de Deus não se edifica a partir da pressa, mas do repouso. Porque onde há pressa, há ruído, e onde há ruído, há confusão. Mas, quando reina a paz, abre-se espaço para que a sabedoria fale, para que a direção seja clara e para que a fé amadureça. Não é por acaso que Jesus, antes de cada momento decisivo, se retirava para orar. Não buscava estratégias humanas, mas se afirmava naquela paz que o mantinha conectado ao Pai. E a partir dessa conexão, tudo o mais encontrava seu curso. Assim ocorre também em cada vida que decide render-se a essa mesma paz. Quando Deus ocupa o centro, a paz se torna evidência de seu governo. E uma vez que sua paz reina, não há aspecto que fique fora de sua ordem. Porque primeiro é a paz,
e depois tudo o mais. Quando você aprende a cuidar da sua paz, não só protege sua alma, como também protege seu destino. A paz não é um lugar ao qual você chega, é uma decisão que você toma diariamente. E nesse exercício constante de guardar o coração, descobre que não precisa controlar o que acontece fora quando Deus já governa o que ocorre dentro. Essa é a verdadeira liberdade. Saber que, aconteça o que acontecer, seu centro permanece intacto, porque não depende do visível, mas daquele que habita no invisível. Você não está chamado a correr atrás do que os outros buscam, mas a caminhar a partir de um lugar onde tudo flui por acréscimo. Não se trata de esperar que as coisas mudem para estar bem, mas de estar bem para que tudo mude desde a raiz. Essa é a chave, essa é a diferença. E nesse equilíbrio interior, o reino de Deus se manifesta no cotidiano. Hoje você pode começar de novo, não fora, mas dentro. E a partir daí, verá como tudo o mais começa a se alinhar com a vontade daquele que nunca perde o controle. Porque quando sua paz é seu ponto de partida, o fim sempre será o que ele designou desde a eternidade.